Romanos, capítulo 15, versículo 30. Eu quero começar essa pregação deste domingo retomando aquilo que eu encerrei a minha pregação ontem à tarde, para dar uma sequência, uma continuidade àquilo que nós estávamos partilhando. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Nós estamos, meus irmãos, adentrando a essa realidade nesse nosso acampamento no combate da oração, que existe para reabastecer, reanimar e redespertar os intercessores e recrutar os novos. Nós precisamos, dentro de tudo aquilo que nós já acompanhamos em todos esses dias, desde a sexta-feira, no dia de ontem e hoje, nessa reta final do nosso acampamento, nós precisamos entender aquilo que eu já estava dizendo para vocês, da necessidade, da visão espiritual que nós precisamos recobrar no tempo atual, para nós sairmos de tudo aquilo que esse mundo quer obrigar-nos a viver, sairmos da visão carnal, sairmos desse caminho carnal que tudo concorre para isso. Televisão, os noticiários, as propagandas, os outdoors, tudo quer nos levar para uma vida carnal, uma vida distante da vida no Espírito. E a vida no Espírito é aquela que é inspirada pelo Espírito Santo, direcionada. E nós temos chamado a atenção para essa necessidade. E quero dar destaque nessa pregação, nesse primeiro momento, para a necessidade de intercessão pessoal, de direção de intercessão, de cobertura de oração, de escudo de oração para a liderança. Hoje, em todas as paróquias, os fiéis estão celebrando com os seus párocos o dia do padre. E eu queria que você aplaudisse o padre da sua paróquia. Aplauda para valer, que tem doado o seu tempo, a sua vida na evangelização na sua paróquia. Amanhã é o dia do padre, dia de São João Maria Vianney, mas para que os párocos celebrem com as suas comunidades, no domingo é o dia que os fiéis vão mais à paróquia. Então hoje, a mãe já me mandou uma mensagem de manhã hoje: feliz dia do padre. Um abraço para o padre Edmilson, para o padre Jonas, para o padre Fabrício, para os outros padres. Estou rezando por vocês. Mandou de manhã, cedinho para mim a mensagem. Mas ao recordar-me disso, eu percebi exatamente o caminho que Deus quer fazer conosco. Nós precisamos ter essa consciência. Existe uma necessidade de cobertura de oração para a nossa liderança cristã, a nossa liderança católica. Eu vou dizer lá do topo, do Santo Padre, o Papa, dos bispos, do clero, dos religiosos, das novas comunidades, dos pregadores, dos ministros de música, dos ministros de cura, de milagres. Nós precisamos de cobertura de oração, de intercessão. Ontem eu chamava o Tony Alisson aqui e eu dizia: o Tony Alisson não precisa de fã-clube, o Tony Alisson precisa de intercessores. Eu volto a dizer, nós não precisamos que seja implantado, com todo respeito, eu sei que fã-clubes são montados por causa que as pessoas gostam de nós, nos amam, têm um carinho por nós, mas nós não precisamos de fãs, nós precisamos de intercessores, porque nós estamos dentro de um combate espiritual. Nós não servimos ao mundo, nós servimos a Deus, e nós nos opomos ao mundo e ao espírito desse mundo. O seu pároco, qual é o nome dele? Eu não escutei. Qual é o nome do seu pároco? Levanta a sua mão direita e diga: Senhor, abençoa o meu pároco, o meu líder espiritual. O Senhor sabe os dramas que ele vive,
as dificuldades que ele enfrenta. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe. Fala o nome dele. Eu quero pedir a bênção para o meu pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, que é o meu líder espiritual. Abençoa agora o seu pároco, reza uma Ave Maria por ele, Ave Maria. Sem intercessão, nós estamos intercedendo. Senhor é convosco, bendita sois vós, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aplauda mais uma vez o seu pároco. A necessidade desse escudo de oração, dessa cobertura de intercessão, ela é muito clara para o apóstolo Paulo. Nós vamos ler na carta aos Romanos, porque Paulo vai dizer na carta aos Efésios: irmãos, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Efésios 6, 10 seguintes: mas é contra os principados e as dominações, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Paulo tinha muito presente que o combate que ele enfrentava não era contra homem de carne e sangue. E você vai ver Paulo pedindo oração aos coríntios, você vai ver Paulo pedindo oração aos filipenses, você vai ver Paulo pedindo oração na carta de Filemon, você vai ver amigos de oração de Paulo que o sustentam no ministério, e aí está o sucesso. Entre aspas, só para você entender, sucesso, não da maneira que o mundo compreende, mas eu vou substituir sucesso por eficácia, é muito melhor, uma palavra mais cristã. Aí nós entendemos a eficácia do ministério de Paulo, porque Paulo era sustentado por grupos de intercessão no seu ministério. Paulo era sustentado por amigos de oração no seu ministério. E Paulo foi nos lugares mais remotos anunciar a boa notícia. Paulo não desanimou diante da oposição e da resistência à sua evangelização. Paulo não desanimou nas dificuldades, nas provações, nos apedrejamentos, nas dificuldades que ele enfrentou no mar, a fome que ele passou, a sede, a humilhação, porque Paulo tinha cobertura, escudo de oração. E veja o que ele vai dizer, Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que vos junteis a mim numa ofensiva de orações a Deus. Eu fui lá no dicionário procurar o que é ofensiva. Você sabe o que é uma ofensiva? É o ato ou a situação de quem ataca. Então Paulo está dizendo: eu quero que vocês se unam a mim no ataque da intercessão contra as obras das trevas, contra os principados das trevas, aquilo que quer impedir a evangelização. Nós não vamos ficar esperando o ataque, nós vamos atacar. Paulo está chamando a atenção dos romanos. A ofensiva de oração é uma decisão de atacar, é sair da atitude passiva. A gente só ora depois que a gente já está ferido. A gente só intercede depois que já está ferido, caído, humilhado por Satanás, depois da derrota, da evangelização, da humilhação, depois que a divisão já se implantou, que a mentira já prevaleceu, que o pecado já foi exposto para todo mundo ver, e o Senhor foi humilhado na vida daquele ministro. Não, Paulo está dizendo: eu vos convoco para uma ofensiva. Nós vamos sair da passividade para entrar numa atitude ativa de oração contra o mal. E aí ele continua: para que eu escape dos incrédulos da Judéia, e para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelos santos, e assim eu chegarei a vós com alegria, e pela vontade de Deus descansarei um pouco entre vós. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Palavra do Senhor. Veja,
Paulo está dizendo: para que eu enfrente os incrédulos, eu preciso de ofensiva. Eu não vou deixar para orar na hora que eu estiver lá, eu não vou deixar para interceder, não. Eu preciso que vocês entrem numa intercessão de ataque, para que tudo aquilo que é do mal seja afastado e o bem prevaleça. A intercessão. No ano sacerdotal, a Congregação para o Clero, lá do Vaticano, junto ao Papa Bento XVI, o nosso Papa emérito, mas naquela época em atividade, emitiu um pedido de intercessão ininterrupta diante do Santíssimo pelos sacerdotes, pelos padres. E eles usaram uma palavra chamada maternidade espiritual. Claro, olhando para a Virgem Maria, a mãe dos sacerdotes, aquela que os tem como seus filhos prediletos, mas redespertando no coração das mães físicas. A mãe do Charles está ali com ele, e eu sei que ela intercede por ele. A minha mãe intercede por mim, porque é um ato de amor. Quem ama ora, quem ama intercede, não é assim? E quantas mães estão aí intercedendo pelo filho que está perdido, que está nas drogas, mas graças a Deus nós não estamos perdidos, já fomos achados, mas também recebemos intercessão, porque nós estamos no meio do combate. E a Congregação para o Clero pedia que se levantassem mães espirituais, mulheres que tivessem a coragem de adotar os sacerdotes em orações. E vou usar pais espirituais, homens que tenham coragem de adotar os sacerdotes em oração. Mas aqui eu não vou focar só nos sacerdotes, mas a liderança. Como eu já destaquei cada um dos líderes, mas de uma maneira muito especial os sacerdotes, porque aquele que está à frente é alvo de ataques. Aquele que está na frente da batalha é alvo de ataques. E Paulo está nos chamando: vamos adentrar na intercessão ofensiva. Vamos atacar, não vamos esperar o ataque. Na Canção Nova, na minha comunidade que eu amo, nós não podemos ficar esperando os ataques de Satanás contra nós, porque nós sabemos que existe oposição contra o nosso ministério, contra aquilo que nós fazemos. Existe oposição contra a evangelização, mas nós precisamos atacar no poder da intercessão, da oração, dos amigos de oração, dos companheiros de intercessão. Nós precisamos retomar essa consciência espiritual. Diga para quem está do seu lado: quem está à frente precisa da sua intercessão, da sua dedicação de oração, precisa do seu jejum, da sua penitência, do seu terço, da sua adoração, da sua oferta de missa, porque está à frente da batalha. Eu vou aqui dar para você entender alguns sinais do ataque direto de Satanás à liderança, aos padres, aos ministros de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar para você, que a liderança tem sido atacada. E quando eu falar de liderança, você pensa padres, bispos, pregadores, ministros de Deus. Exaustão pastoral. O que é exaustão pastoral? O ativismo. Trabalha-se para Deus, mas não se experimenta ao Deus que serve. Vai se enfraquecendo na oração, na intimidade. Exaustão pastoral, ao ponto de chegar a um esgotamento, a um estresse, a uma depressão, a uma síndrome do pânico. Por quê? Houve uma exaustão pastoral, não houve uma reposição de energias. E aqui eu não estou dizendo simplesmente de descanso, de ir para uma praia, para um sítio para descansar, não. Eu estou dizendo aqui de
ação espiritual, de intimidade, de descansar aos pés do Senhor, de vida intensa de oração. A exaustão pastoral tem roubado de muitos ministros de Deus a intimidade com o Senhor. E sem intimidade com o Senhor, nós perecemos. Meu amigo Padre Dalmário me contou a história da Doroteia, de uma aranha que ele tinha no banheiro do quarto do banheiro dele. E ele falou: eu aprendi muito com a Doroteia. Por quê? Se tem alguma senhora com o nome de Doroteia, não fica ofendida não. É só uma brincadeira. Mas ele disse que a Doroteia, no banheiro, ela fez a sua teia, e quando vinha um inseto e ali ele agarrava, a Doroteia ia lá e picava o inseto. Porém, o veneno da aranha não mata, ele só entorpece, ele deixa a vítima tonta, perdida, vulnerável. E ele dizia, e ele via todo o processo que a Doroteia fazia com aquele inseto. O inseto ia secando sem perceber, e a Doroteia envolvia aquele inseto nas suas teias, e depois ela se aproveitava dele. Satanás tem, como a aranha, picado muitos ministros de Deus. Eles estão entorpecidos e eles não percebem que estão entorpecidos. Eles não percebem que estão seduzidos, eles não percebem que estão no pecado, eles não percebem que estão no erro, eles não percebem que estão se comportando de uma maneira que não é o comportamento de um ministro de Deus, de um homem de Deus, de alguém que está à frente da liderança. Veja o que alguém aqui provavelmente já deve ter escutado de um livro que um grande autor cristão escreveu, chamado C.S. Lewis. Alguém já ouviu esse nome aqui? C.S. Lewis, levanta a mão. Poucos. Ele escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E o que ele faz? Ele pega um diabo tio que ensina o diabo sobrinho como tentar a liderança, como tentar um convertido que tinha se convertido do ateísmo. E veja como que o livro termina. A última frase: a fina flor da profanação só pode crescer de forma plantada perto do sagrado. Em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida quanto nos próprios pés do altar. Veja, em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida quanto nos pés do altar. Quem que está nos pés do altar? Quem? Os sacerdotes, os ministros de Deus, os homens de Deus, aqueles que estão à frente. Vamos entender também um palco como esse como um altar, um lugar de adoração, porque nós estamos aqui no nome do Senhor. Os pregadores que aqui sobem, aqueles que chegam ali no microfone para ministrar, os que estão tocando aqui. Só que nós estamos picados pela aranha, queridos, a gente nem percebe. As coisas vão acontecendo, a gente está tão natural, é tão natural tocar na canção nova, e às vezes é até chato ficar ouvindo o Padre Rocha falar, né? É chato. E a gente não percebe que nós já fomos picados pela aranha e nós estamos seduzidos, tontos. A gente não consegue ouvir a palavra, a gente conversa, a gente fala, a gente não consegue, nós estamos picados pela aranha, o veneno já entrou. E nós estamos secando, e aí vem os pecados, aí vem as quedas, aí vem os escândalos. E aqui está escrito, no livro do C.S. Lewis, uma revelação: não existe lugar mais bem sucedido para a nossa tentação quanto nos próprios pés do altar, naqueles que estão à frente. Segunda coisa que o demônio tem
atacado a liderança, imprudência pastoral. Internet, amizadezinhas de bate-papo, de redes sociais. E aí adentra a realidade da imoralidade sexual, de relacionamentos descompensados, de carência, de ferida esfregada uma na outra. Satanás tem trabalhado contra aqueles que estão à frente, porque eles têm mais responsabilidade na igreja, existe um peso sobre eles, eles estão mais sujeitos à tentação de Satanás, porque eles estão expostos. E como Satanás tem atingido pelo mundo a ganância, o poder, o orgulho, a vaidade, o desejo pelo enriquecimento, a perda da visão espiritual daquilo que se faz. Ele tem trabalhado para destruir os ministros de Deus. Ele usa a carne, a pornografia, a fornicação, o adultério, a pedofilia, a homossexualidade. Ele tem usado para humilhar a igreja através dos seus ministros, para humilhar o Senhor através dos seus ministros. E existe a oposição direta vinda de bruxaria, de satanismo, de coisas feitas contra aqueles que estão à frente, para tentar bloquear a ação espiritual. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga para ele: meu irmão, a coisa é muito séria. Nós estamos adentrando um tempo que é necessário retomar os princípios iniciais, o beabá da nossa caminhada. É necessário retomar a vida espiritual, a intimidade com Deus. Balança a mão desse irmão. É necessário retomar a consciência da necessidade de intercessão. Olha para ele com um sorriso e diga: Deus conta com você. Diga para quem está do outro lado: Deus conta com você. Aplauda esse intercessor que está sendo convocado, que está aí do seu lado. Eu não estou aqui trazendo simplesmente coisas negativas, não. Eu estou trazendo a realidade. Quantos não nos escandalizaram com o seu comportamento, porque foram picados pela aranha, por Satanás, e não perceberam que estavam secando, e aí caíram, e aí morreram ministerialmente, e aí causaram escândalos, porque Satanás ataca os que estão à frente, porque Jesus disse: fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Fere quem está à frente, fere aquele que tem liderança, fere aquele que pega o microfone para pregar e depois ele não dá testemunho. Muitas pessoas afastarão do caminho de Deus. É uma das táticas que o tio ensina para o sobrinho ali no livro do C.S. Lewis. Mostra o erro da liderança para que eles esfriem e abandonem o caminho, para que eles esfriem e abandonem o caminho do Senhor. É tática, é ação do maligno. E Paulo está nos convidando à ofensiva de orações, a ofensiva de intercessão. Nós precisamos nos sensibilizar e precisamos nos comprometer a partir desse acampamento com a intercessão. Veja, quem tem mais influência sobre os outros, se ele cai, ele provoca a reação. Se ele dá um contra-testemunho de um alcoolismo, de bebedeira, de festas, de músicas e de tantas outras coisas, se aquela pessoa que admira aquele líder, ela vai falar: não, mas se ele faz, a gente pode também fazer. E olha lá, às vezes você já não ouviu o seu marido dizer isso para você? Ah, você fala para eu parar de beber, mas lá, aquele pregador lá está bebendo. Eu vi o padre tomando uma guaribada ali. Como é que você está pedindo para eu parar de beber? Porque o líder, se ele cai, ele leva muitos atrás dele. Como eu disse, muitos estão entorpecidos pelo veneno da aranha.
da Doroteia. Existe, essa também é do meu amigo Padre Dalmário. Como existe a Trindade Santa, Santíssima, existe uma Trindade malífica. São João vai dizer que o demônio, que Satanás, é o pai da mentira, ele é o filho das trevas e ele é o espírito de divisão. Em João está escrito: é o pai das trevas, o pai da mentira, o filho das trevas e o espírito de divisão. É um ataque direto. Diga: Senhor, eu não quero mais viver a minha fé na carnalidade, no racionalismo. Eu quero, Senhor, caminhar no Espírito, na revelação, na palavra. Eu quero, Senhor Deus, caminhar na visão espiritual, entendendo os sinais dos tempos e vivendo uma intercessão profética. Veja bem, voltar às fontes é voltar aos princípios bíblicos. Êxodo 17, livro do Êxodo, capítulo 17. Nós estamos em guerra, guerra espiritual, guerra invisível. Êxodo 17, 8. Conhecido de todo mundo, mas esquecido por todo mundo. Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã eu estarei de pé no alto da colina com a vara de poder divino na mão. Veja só, Josué recebe uma incumbência de liderança. Josué está na liderança daquele combate, ele é o líder, ele está à frente, ele vai à frente conduzindo os combatentes. E o que Moisés diz? Eu estarei na retaguarda, eu estarei no alto do monte, com o meu cajado do poder divino para te sustentar. E continua: Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram no topo da colina. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia, mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Quando Josué era sustentado pela intercessão, o inimigo era derrotado. Quando Josué não estava sendo sustentado pela intercessão, o inimigo vencia. Você está vendo porque o inimigo tem vencido em muitas frentes de batalha na nossa igreja, na nossa vida cristã, nos nossos movimentos? Porque muitos de nós que deveríamos estar no alto do monte com os braços elevados na intercessão, estamos na carnalidade, perdendo tempo com aquilo que é carnal, perdendo tempo com televisão, perdendo tempo com internet, perdendo tempo com conversas que não são aplicadas à vida dos cristãos, perdendo tempo com tanta coisa. Um combatente não pode perder tempo. Se você se sente chamado à intercessão, você tem que estar sempre no cume do monte, sustentando aqueles que vão à frente da batalha, para que seja dada a vitória àqueles que foram colocados pelo próprio Senhor à frente da batalha, para que eles consigam avançar, para que a evangelização atinja, para que os corações empedernidos sejam quebrantados, para que o avivamento aconteça. É necessário que pessoas paguem o preço de estarem no cume do monte, como Moisés, Arão e Hur. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, o peso da intercessão, o cansaço da intercessão,
alguns pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e a sua gente ao fio da espada. Pergunta para quem está do seu lado: quem venceu Amaleque? Quem venceu o inimigo? Foi Josué? Ou foi o poder de Deus? A força da oração? Deus usou de Josué, mas quem venceu aquela batalha foi o poder da intercessão, da oração. O próprio Deus, o vencedor das batalhas, o Deus das fileiras de Israel, usou de Moisés, mas usou de Josué, mas foi a intercessão de Moisés com os braços erguidos, amparados por Arão e Ur, um de cada lado, que a derrota veio para o inimigo. E veja, o Senhor disse a Moisés: escreve isso para a recordação num livro, e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e deu-lhe o nome: o Senhor é o meu estandarte. E disse: levantou a mão contra o trono do Senhor, por isso o Senhor estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Substitua Amaleque por Satanás, diabo, capiroto, sem vergonha, encardido, o que você quiser colocar aí. Você pode dar um monte de nome feio para ele, porque ele é sujo mesmo. Levantou a mão contra o trono do Senhor, por isso o Senhor estará em guerra contra Satanás de geração em geração. Mas o poder para a vitória contra Amaleque vem da intercessão, vem da oração de um povo que tem consciência, que tem visão espiritual, que tem discernimento de onde se encontra a guerra. É preciso, meus irmãos, visão, é preciso discernimento. Se eu estou nessa condição de combatente, Deus me desperta para certas intercessões. Como não ser despertado para interceder pelos cristãos que estão perseguidos? Não está claro que eles precisam do nosso amparo de oração? Está ou não está? Como fica claro quando nós vemos uma situação de guerra, como na faixa de Gaza? O que a gente imediatamente faz? Intercede. Veja quantas vezes o Papa Francisco tem pedido para nós nos reunirmos em oração e em intercessão por essas situações. Ele promoveu, olha só, parece que é uma ação demoníaca para desdizer a palavra do Papa, quando ele reuniu os dois presidentes, o Abbas e o Shimon Peres, no Vaticano, há uns meses atrás, poucos dias antes de começar essa guerra. Eles oraram pela paz, eles plantaram uma oliveira, uma árvore lá nos jardins do Vaticano juntos, o presidente das duas nações. É claro, o Estado da Palestina ainda não é considerado um país, uma nação, mas eles têm um líder, têm o seu presidente. Isso aí é questão política, as favas da política. Mas é claro ali uma ação do demônio para dizer: ó, não adianta rezar, não, eu sou forte, eu sou... Não é nada, ele é fraco, ele quer enganar. E nós precisamos entrar na batalha. Olha como é fácil discernir uma ação demoníaca no Brasil. Veja como o demônio tem agido na política pela corrupção. Gente, isso é obra de Satanás. Não pense que isso é coisa humana. É o demônio que tenta aqueles que estão à frente e que receberam de Deus o dom de serem políticos. E esse dom é um dom para aquele que pensa no bem comum. Ele esquece do bem comum e começa a pensar em si mesmo para se beneficiar e sugar da política aquilo que ele puder para se enriquecer. É uma ação demoníaca. Não pense que é uma ação humana. Não pense que o Brasil tem sido envergonhado por esse monte de corrupção que nós temos visto,
que isso é simplesmente natural, é um defeito humano. Não, é um demônio, é uma obra satânica contra a nação brasileira, que é rica por excelência da sua natureza, dos seus recursos e de tudo aquilo que ele possui. E Satanás provoca, e a gente só olha e critica. Mas nós temos orado? A gente sabe muito bem criticar, detonar. É muito fácil detonar, mas eu tenho dobrado o joelho e pedido uma mudança radical da nossa nação. Talvez nós intercessores já estejamos sem esperança, e essa é uma tática maligna: tirar a esperança, secar aqueles que poderiam se colocar na brecha para que o país não seja destruído, como está lá no capítulo 22, versículo 30, que eu li ontem, do profeta. Eu procurei quem se colocasse na brecha e não encontrei. Nós precisamos recobrar a consciência, a entender que o combate, ele é espiritual. É fácil nós entendermos: existe um demônio, uma ação na sua cidade. Quais são as situações que estão acontecendo? Tem um estado aí, uma cidade que eu vi esses dias no noticiário, que todas as semanas morrem 3, 4, 5 jovens, 10 jovens de acidente de moto e de carro. Existe um espírito maligno naquela região, trabalhando para provocar a morte daquelas pessoas. E as pessoas dessa região, que eu não vou falar o nome da cidade, mas que estão me assistindo e que sabem, precisam entender que tem que entrar num combate de oração, para que esse espírito de morte seja expulso daquela cidade, acorrentado pelo poder do sangue de Jesus. É suicídio na sua cidade? É droga, olha a violência. Não é natural, é sobrenatural, irmãos. E nós precisamos acordar para a intercessão. É o número de adultérios na sua paróquia, de casais se separando, um espírito de adultério. Ah, padre, pare de ser espiritualoide, esse negócio de demônio. Esse sim é uma ação demoníaca. João 10:10, Jesus já avisou: ele veio para matar, roubar e destruir. Não pense que tudo é natural, porque nós abestalhados estamos pensando que tudo é natural. Amaleque tem avançado e tem entrado até mesmo dentro da igreja. Sacode esse irmão aí, diga: desperta tu que dormes. Dá uma sacudida em quem está do outro lado, diga: desperta tu que dormes. Desperta. Meus irmãos, Jesus já avisou. Quando ele expulsou aquele espírito mudo daquele menino, que era lançado na água e no fogo, ele disse: existem certos demônios que só saem pelo poder do jejum e da oração. Aonde estão aqueles que jejuam pelo Brasil? Aonde estão aqueles que oram pela nossa oração, pela nossa nação? Aonde estão aqueles que oram pelas cidades, pelos bairros, pelos vizinhos, por aqueles que estão padecendo? Estão na margem da sociedade. Diga para esse irmão: desperta, meu irmão. Deus está falando com você. Deus está te chamando. Deus está te convocando, combatente, para uma intercessão profética. E deixa eu dizer, nós somos carismáticos. Diga glória a Deus. Diga mais forte ainda: glória a Deus. Eu vou dizer: nós somos carismáticos, e você vai dizer glória a Deus. Nós somos carismáticos. E a nossa intercessão precisa ser carismática, precisa ser uma intercessão profética de revelação. Não é aquela aguinha com açúcar, não. É intercessão profética, é prostração, é cara no pó, é jejum, é intercessão, é no combate da oração em línguas. O Espírito, Romanos 8:26, o Espírito do Senhor ora em nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe qual é a vontade do Pai em relação a nós. E a intercessão que nós estamos ofertando: orar no Espírito, viver uma intercessão profética. Vai lá no livro do profeta Amós, no capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 7. Depois eu vou dar um testemunho pessoal dessa palavra. Versículo 7. Amém?
O Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos profetas, os seus servos. Ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor Deus, quem não profetizará? Todas as vezes que quando eu vou daqui para minha cidade, que é um par de horas dirigindo, eu vou abençoando as cidades que eu passo. Eu vou intercedendo por cada cidade, pedindo que a glória de Deus, porque eu estou constantemente em combate, eu estou na torre de vigia, eu não posso estar desatento, eu não posso fazer uma viagem. Se eu sou um homem de Deus, simplesmente eu estou fazendo uma viagem, e aí, ai que coisa maravilhosa, eu acabei de chegar aqui nessa cidade, e coloco lá no Twitter as belezas naturais, coloco lá no Instagram, mas eu sou um homem de Deus, e se Deus me levou naquela cidade, eu também preciso interceder por aquela cidade. Onde eu vou pregar, eu já intercedo, já clamo por aquela cidade, antes de ir, na hora que eu estou. E um dia, não vou falar qual é a cidade, eu desci de avião nessa cidade. Quando o avião taxiou, que eu pisei com a planta dos meus pés naquela cidade, Deus me deu uma visão daquela cidade destruída por um terremoto. E era uma devastação. Aí eu falei, misericórdia, Senhor, misericórdia. Aí eu falei, mas aqui nessa região não tem terremoto. Como é que eu estou ficando doido? Isso é coisa da minha cabeça. Mas quando você está no Espírito, e aí eu comecei a interceder, partilhei com alguns amigos de intercessão, de oração. Nós começamos a interceder. Um belo dia, 2 meses depois que eu tinha voltado de lá, eu entro numa página de noticiário. O que tinha acontecido naquela cidade? Um terremoto de baixa magnitude, mas que os prédios tinham tremido, as pessoas sentiram em casa. Eu falei, o Senhor revela. Estou dizendo que eu mudei a sentença daquela destruição. Eu acredito que o poder da oração pode mudar, sim. Mas eu me uni a outros intercessores. Eu falei, olha, você pode achar que é uma loucura, mas Deus, quando eu pisei com a planta dos meus pés no chão dessa cidade, Ele me deu essa visão. E aí nós começamos a clamar, e depois veio a confirmação. Aquela cidade tremeu. Nem todos perceberam, mas ela teve um terremoto. Mas eu preciso caminhar no Espírito, eu preciso caminhar na visão espiritual. Eu tenho que sair da visão carnal, de ficar distraído demais. Eu preciso estar na torre de vigia, eu preciso ser uma sentinela, eu preciso estar atento ao que está acontecendo, aberta à revelação de Deus. Afinal, eu acabei de dizer que eu sou carismático. Eu preciso me abrir à profecia, eu preciso me abrir ao dom de ciência, eu preciso me abrir à revelação de Deus, porque Deus vai me revelar os pontos que eu preciso interceder. Deus vai me mostrar, é por aqui. Você que vai interceder pelo seu padre a partir de agora, pela sua liderança, pelo pregador do seu grupo de oração, pelo ministro de cura. Peça para Deus, revela. Mas não é para revelar para você ficar fofocando da vida dos outros, não. Deus me revelou que aquele fulano de tal está em adultério. Aí você vai denegrir a imagem da pessoa. Tem um amigo meu que comunga da minha espiritualidade. Nós partilhamos, intercedemos, conversamos. E um dia foi um pregador no grupo que ele coordena. E quando o pregador estava pregando, Deus falou para ele, isso tudo é mentira. Ele está no adultério, ele está assim, assim, assim. E falou, meu Deus, mas agora como é que eu vou mandar ele calar a boca? Esperou ele terminar de pregar, chamou ele no canto e falou, Deus me disse isso, isso e isso a seu respeito. O cara começou a chorar e falou, é verdade, eu estou nessa situação e eu quero pedir a você uma oportunidade daqui a 1 mês, quando eu resolver essa situação, para eu vir aqui dar o meu testemunho e dizer que eu fui liberto aqui no meio da oração de vocês, porque Jesus falou comigo através da sua boca. Intercessão profética, visão espiritual, intercessão carismática.
Deus não deixa de revelar coisa alguma dos seus planos aos seus profetas, mas Deus revela para que aquilo simplesmente aconteça e pronto, e acabou. Não, Ele revela para que nós nos coloquemos na brecha, intercedamos para que aquela situação no poder do Espírito seja modificada. Vai lá em Jeremias 15, volta um pouquinho aí atrás na Bíblia. Jeremias 15, 1. Existia uma punição irrevogável para o povo que havia se afastado de Deus. Disse-me o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim para interceder, nem assim eu aceitaria esse povo. Deus está dizendo pela boca do profeta Jeremias o poder intercessório que estavam na figura de Moisés e Samuel, dois grandes intercessores. Lembra, quando Moisés está no monte, recebendo a instrução, as tábuas da lei, e Deus diz: desce, porque o povo já se corrompeu, eles já estão adorando um falso Deus, eu vou destruir esse povo. Capítulo 32 do Êxodo, depois você lê. E aí Moisés se coloca na brecha e diz: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito e o Senhor vai nos humilhar aqui no deserto diante dos seus inimigos. Tem compaixão desse povo, perdoa esse povo de cabeça dura, dê uma chance. Deus muda a sentença pela intercessão de Moisés. Moisés é um grande modelo de intercessão, de um homem que se coloca na brecha. Mas veja Samuel, vai lá no livro de Samuel, capítulo 7. Ser sentinela, ter compromisso, fazer um pacto de intercessão com Deus. Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7. Os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Masfa. Os príncipes dos filisteus então marcharam contra Israel. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus e disseram a Samuel: não cesses de invocar o Senhor nosso Deus, para que nos salve da mão dos filisteus, da mão do inimigo. Então Samuel tomou um cordeirinho que ainda mamava e ofereceu em holocausto ao Senhor. E Samuel clamava ao Senhor por Israel, e o Senhor o que está escrito aí na sua Bíblia? O Senhor o atendeu. 1 Samuel 7, versículo 9, no finalzinho. O Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus iniciaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, naquele dia trovejou com grande fragor sobre os filisteus, aterrorizando, e eles foram vencidos por Israel. A figura do filisteu aqui é a figura do inimigo. O inimigo foi vencido pelo povo de Deus. A vitória no nosso combate está na disposição de homens e mulheres que permanecem na brecha pela intercessão. A vitória no combate, o avanço da evangelização, pode aplaudir aquilo que o Papa Francisco está pedindo na Evangelii Gaudium. Essa evangelização, sair pelas estradas, só terá eficácia se tiver cobertura de oração. Deixa eu dizer para o Tony, para a Luciana, para os meus irmãos: não saiam para a batalha sem cobertura de oração. Vocês vão ser feridos, vocês vão sair machucados e talvez humilhados, porque vocês estão enfrentando o combate direto contra Satanás. Tenha uma equipe de intercessão pelo ministério de vocês. Tenham pessoas orando por vocês, esposa, parentes, quem quer que seja. Mas porque muitos de nós estamos secando espiritualmente, porque nós estamos enfrentando o filisteu sem cobertura de oração, e nós vamos ser humilhados.
Porque a vitória só vem quando nós nos colocamos diante de Deus em intercessão, em oração. Meu filho, você que está na rádio, programa, tem que ter intercessão. Arruma um grupo de intercessão pela Rádio Canção Nova e você vai ver a eficácia que vai dobrar. A TV Canção Nova precisa de intercessão. O programa Revolução Jesus precisa de intercessão. Jovens, intercedam por aqueles que estão no programa Revolução Jesus. Nós perdemos a visão espiritual, nós fazemos as coisas que são combate direto contra Satanás desarmados, e aí nós somos atingidos. Nós não podemos perder a visão. Eu estou chamando a atenção para coisas muito sérias. Nós não podemos perder a visão e não podemos perder o combate. Diga para quem está do seu lado: nós não podemos perder a visão, nós não podemos perder o combate. Por isso, diga para ele: avante, combatente. Diga para ele: avante, combatente. Na intercessão profética, no compromisso com aquilo que Deus te chamou. Diga para ele: mês de agosto é mês das vocações. E agora eu quero dizer para você, diga para ele: agora eu quero dizer para você que nesse mês de agosto, nesse dia 3 de agosto, Deus está confirmando a sua vocação de intercessor, de combatente. Diga para ele: aleluia! Aplauda esse combatente, esse irmão escolhido por Deus aí do seu lado. Vai no capítulo 12. A renúncia de Samuel como juiz de Israel. Versículo 18. Então Samuel invocou o Senhor, que mandou trovoadas e chuvas naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Suplicou-lhe todo o povo: intercede por nós, teus servos, ao Senhor teu Deus, para que nós não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de ter perdido um rei, para nós pecamos. Samuel disse então ao povo: não tenhais medo, é verdade que cometestes um grande erro, somente não vos afasteis do Senhor, mas serviu de todo o coração, e não vos desvieis para entregar-vos a ídolos de nada, sem utilidade, incapazes de salvar, pois nada são. Certamente o Senhor não esquecerá do seu povo, em consideração ao seu grande nome, pois o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu venha pecar contra o Senhor, deixando de orar para vós e de vos mostrar o caminho certo e reto. Veja a consciência de intercessor que Samuel tinha. Longe de mim pecar contra vós, contra o Senhor, e não orar por vós. Que nós saiamos no combate da oração número 7, com essa consciência. Eu cometo um pecado quando eu não me comprometo com a oração, quando eu não coloco a minha vocação à disposição do Senhor. Fica de pé, combatente. Eu queria que você estendesse os seus braços, desse uma espreguiçada aí, fizesse um exercício para a coluna. Lá em Lucas 22, nós vemos a intercessão de Jesus. Jesus vai dizer: Pedro, Satanás, vou pegar aqui para eu ler como está escrito na palavra, não estava marcado aqui. Lucas 22, 31. Simão Pedro, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Segura na mão de quem está aí do seu lado. Levanta a mão desse irmão. Fecha os olhos.
Respira fundo. Mais uma vez. E agora vai orando. Diga: Senhor, diante da sua revelação. Não, eu estou rezando. Você que vai agora rezando aí. Não é para você imitar eu em oração, não. É para você rezar livremente. Senhor, diante da sua revelação, eu quero me colocar diante do Senhor, nesse estado de sentinela, nessa condição de sentinela, na torre de vigia, na intercessão. Eu quero, Senhor Deus, acolher esse chamado humildemente, reconhecendo os meus pecados e pedindo perdão ao Senhor pelas minhas fraquezas. Mas eu quero, Senhor, hoje, pela força do seu Espírito, adentrar no mistério sobrenatural. Eu quero renunciar a toda e qualquer carnalidade, a todo caminho carnal a qual eu tenha me inserido e que tenha roubado de mim a visão espiritual. Eu renuncio a toda a obra da carne na minha vida. Eu renuncio a todas as tentações que acabaram me atingindo, me ferindo, me esvaziando. Se eu fui picado, Senhor Deus, e foi injetado em mim o veneno de Satanás que tem me secado a minha espiritualidade, me levado ao ativismo, me levado à perda da visão, à cegueira espiritual, eu quero renunciar agora. Vai renunciando em nome do Senhor nesse momento. Tudo aquilo que te desviou do propósito do Senhor, tudo aquilo que te desviou do caminho espiritual, da visão da intercessão, do compromisso que era para você ter assumido como combatente na intercessão. Mas vai dizendo agora: Senhor, eu quero me comprometer, eu quero experimentar o seu Espírito, eu quero experimentar a força do seu Espírito, e eu quero, Senhor Deus, ser renovado pelo poder do seu Espírito nessa hora. Que essa palavra me sacuda interiormente, que essa palavra mexa com a minha razão, com o meu intelecto, com a minha espiritualidade. Que essa palavra, Senhor Deus, possa me ferir e possa me levar por essa ferida à cura, mas me levar ao comportamento de sentinela. Ergue os braços do seu irmão e, como Moisés, Arão e no alto do monte, começa a orar, a interceder, a clamar. Vai dizendo: ore pelo seu padre nessa hora, ore pelos líderes da sua comunidade, ora por aqueles que estão à frente, ora pela Canção Nova, pelas novas comunidades. Vai orando, vai intercedendo, para que Amaleque, para que o mal, para que o demônio seja vencido. Nós não queremos, Senhor Deus, dar espaço. Nós vamos para a ofensiva, para o ataque. Nós não vamos ficar mais esperando o ataque. É a hora de reagir, é a hora de sair da passividade, é a hora de entrar na atividade da intercessão. É o grito do seu Espírito de chamado para a sua igreja. Levantem os meus intercessores, levantem o meu povo dedicado à oração, à penitência, ao jejum. Eu vos convoco para a guerra, eu vos convoco para o combate se intensificará, mas eu estarei combatendo com vocês, eu estarei à vossa frente. Eu sou o Senhor que caminho à vossa frente para vos dar a vitória. Meu irmão, agora entra na intercessão de uma maneira carismática. Solta a sua voz no Espírito. Que o Espírito interceda pelo Brasil, que o Espírito interceda pela Canção Nova, que o Espírito interceda pelas nossas necessidades. Ora, ora, solta a sua voz. Coloca mais força. Ergue a mão do seu irmão lá no alto e canta essa canção. Poderoso Deus,
inovaplay.com. Assine já!